Conexão Marília. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Programa Conexão, sempre em nome de Pimentel Arquitetura, Nova Casa Acabamentos, na Comendador Fragata 1052 e também conosco Unimed Marília. A Conexão de hoje está sensacional. A gente vai bater um papo sobre um assunto muito interessante. Eu tenho a honra de receber aqui o professor doutor Edgar Indalécio Ismanioto, que é filósofo, mestre e doutor em ciências sociais, professor do curso ou dos cursos ali de graduação e pós-graduação da FAIP. E ele é também um pesquisador nas áreas de ética e transhumanismo. Aliás, transhumanismo, esse é o tema do programa Conexão de hoje. E aí você deve pensar assim, mas transhumanismo? Ué, o que o Marcos Vinícius está falando hoje? Pois é, eu fiquei curioso nesse tema que é extremamente recente, né, e pelo menos na questão da discussão, e se ele é um pouco mais antigo assim nas pesquisas, a gente vai saber agora com o professor que muito nos honra com sua presença aqui hoje. Professor Edgar, é uma alegria tê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, a alegria é toda minha. Boa noite, telespectadores. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transhumanismo, que é uma filosofia, né? Uma filosofia nova que está nascendo aí, ligado muito com o tema de tecnologia e também de ética, né? Se a gente for pensar assim, de uma maneira mais simples possível, como é que a gente definiria o transhumanismo? O que é? Bom, transhumanismo é uma filosofia que busca uma compreensão da evolução humana, mas a partir do momento em que o homem pode ter um papel ativo na sua evolução. Então, se você pegar, por exemplo, aquele quadro que tem na escola, que normalmente a gente vê na escola o homem lá evoluindo desde o primeiro primata, né? Que às vezes até as pessoas chamam de macaco, que está errado, certo? É primata. Você vê sempre o homem evoluindo, né? Do primata, né? Eu acho que dá para mostrar a imagem aí. Então, você vê sempre o homem evoluindo do primata até o homem moderno, que é o Homo sapiens aqui, que somos nós. O que o transhumanismo prega? O transhumanismo prega que a próxima etapa, né, de evolução, nós não vamos precisar mais da natureza. Nós é que vamos fazer esta etapa de evolução. Nós é que vamos guiar a nossa evolução a partir de agora, né? Então está muito relacionado à questão tecnológica, por exemplo. Exatamente. Por quê? O que o transhumanismo busca? Os transhumanistas, eles dizem o seguinte: durante toda a nossa evolução, nós evoluímos de acordo com a natureza. Só que a nossa sociedade, no último século, tem evoluído com muita rapidez. Então, as novas tecnologias... Então, se nós pegarmos ali no começo do século XX, o Santos Dumont inventou um avião. Nos anos 60, nós já estávamos indo para a Lua. Hoje, nós temos capacidade de ir para outros planetas se quiséssemos, apesar de a gente não ir, né? Se você pegar aí na década de 50, 40, 50, quando foi inventado o primeiro computador, então você tinha um computador que era do tamanho de uma sala, que foi o primeiro computador que os americanos construíram a bomba atômica. Hoje, todo mundo carrega um computador no bolso. Um celular que tem mais potência do que aquele primeiro grande computador que dava uma sala maior do que esse estúdio. Então, qual que é a filosofia transhumanista? O que os transhumanistas dizem? Nós estamos evoluindo a passos tão rápidos e, ao mesmo tempo, o nosso aparelho cerebral, né, continua igual a daquele homem das cavernas, a daquele homem de 10 mil anos atrás. Então, eles dizem o seguinte: não dá, vai chegar uma hora que vai haver um déficit cognitivo nosso, como seres humanos, porque nós ainda temos aquele aparelho de homem caçador de 10 mil anos atrás, e nossa tecnologia vai evoluindo muito rápido. Então, o que eles querem? Uma intervenção para que nós possamos a evoluir na mesma velocidade que a nossa tecnologia. E isso, como é que eles imaginam isso possível? Eles imaginam de 3 diferentes formas. A primeira forma, né, seria o homem se ligar à máquina, né? O que popularmente nós conhecemos aí até por filmes, desenhos animados, etc., como ciborgue. Então nós seríamos ciborgues, nós estaríamos ligados à máquina, né? Então você colocaria complementos, né, tecnológicos no seu corpo. Então você ligaria o seu aparelho corporal a algum tipo de tecnologia. Eu tenho aqui algumas imagens. Imagens, e também está à disposição lá alguns trailers, se eu quiser só mencionar, que a gente já veicula também, tá, professor? Só para então, vamos lá. Vamos primeiro só dar uma olhada nessa imagem aqui.
Quer dizer, Só que um seria o minutinho. homem, então, ligado à máquina, né? E já ter uma parte como se fosse um robô. Então, essa imagem aqui, esse rapaz, Neil Harbison, né? Ele é um artista audiovisual inglês, ele tinha dificuldade para enxergar as cores, então foi feita uma ligação no cérebro dele, com esse aparelho ele passou a enxergar as cores, né? Ele passou a enxergar as cores. Esse rapaz, ele foi o primeiro ser humano a ser considerado pela lei, lá na Grã-Bretanha, um ciborgue. Então ele é considerado pela lei um ciborgue. Inclusive ele fundou agora uma associação pelos direitos dos ciborgues. Quer dizer, ele depende daquele aparelho para ver as cores, mas para conseguiu ver ver. as cores, Quer mas dizer, ele e o que até conseguiu ver. então seria impossível. O que até então seria impossível. Então, o que os transhumanistas dizem? Que com o tempo nós vamos começar cada vez mais a ligar aparelhos em nós para aumentar as nossas capacidades humanas, tanto físicas quanto mentais, né? Então, não vai ser apenas... No caso dele, ele tinha uma dificuldade, né, de nascença. Mas a grande pergunta é quando nós começarmos a instalar esses aparelhos para aumentar as nossas potencialidades físicas ou intelectuais, mesmo não tendo uma dificuldade de nascença. Então, no caso da genética, por exemplo, que nós vamos ver aí logo o trailer do Gattaca, né, experiência genética. No caso da genética, suponhando que eu nasço uma pessoa normal, mas eu quero aumentar a minha atividade intelectual para ser muito melhor numa profissão. Aí eu vou lá e faço e desenvolvo um tipo de experiência genética ou tomo alguma medicação que aumenta a minha capacidade cognitiva. Nos Estados Unidos, por exemplo, é comum pessoas que não têm TDAH, que é um transtorno que afeta algumas crianças, né, que ficam hiperativas, tomarem medicação de TDAH quando vão fazer provas semelhantes ao vestibular aqui. Então, a pessoa toma durante uma semana aquela medicação, que não pode ser feito, lógico, não pode ser feito. Você não pode tomar nenhuma medicação sem orientação médica, mas a pessoa toma e ela aumenta a potencialidade dela para fazer alguma atividade intelectual. Ou física, que no caso dos esportes, a gente tem até os casos aí de doping. De doping e tal, né? Agora, e quando isso se tornar comum? Então, o que os transhumanistas pregam? Que essa ingerência de medicamentos para melhorar a condição física e genética seja considerado como normal. Um dos grandes intelectuais a pregar o transhumanismo, que é o Hart Purcell, né? Inclusive ele foi inventor de um teclado chamado teclado Purcell, que o Stevie Wonder usa, né? Ele toma cerca de 180 a 200 pílulas por dia de medicação para estender a vida dele, porque ele acredita que daqui a algum tempo nós conseguiremos chegar a uma tecnologia capaz de nos tornarmos relativamente imortais. Então ele toma medicação todo dia, quase 200 pílulas, para estender a vida dele. E ele defende que todo ser humano deveria tomar pílulas continuamente, né, para estender para melhorar a sua biologia, tanto física como intelectualmente. Agora, vai passar o filme. Vamos ver então, que é do filme Gattaca, Experiência Genética. Gattaca, Experiência Genética. Vamos lá. Dá pra gente colocar aí, Bruninho? Tá aí o trailer do filme Gattaca, que na verdade tá sem aí a legenda, mas ele fala exatamente dessa experiência genética, é isso? Isso. No filme, você tem aí dois tipos de seres humanos. Você tem a maioria dos seres humanos que nascem, então, através de processos laboratoriais. Então, não nasce mais crianças através de relações sexuais, né, entre o pai e a mãe. Todas nascem mudadas geneticamente. E essa, inclusive, é uma inspiração de alguns grupos transhumanistas, de que você pudesse mudar a criança ainda no útero da mãe, e acontece aí no filme, por exemplo, você quer ter um filho, ele quer ser jogador de futebol. Você gosta muito de futebol, você quer que seu filho seja jogador de futebol. Aí você muda geneticamente o seu filho para que ele nasça com todos os atributos necessários para ser jogador de futebol. Se você quer que ele seja um jogador de xadrez, você nasce atributos para ele ser jogador de xadrez. Se você quer que ele seja um repórter, você coloca os atributos necessários para ser repórter. Você muda a cor do olho, a aparência, etc. Aí no filme, você tem um rapaz que ele nasceu para ser astronauta, mas ele acaba sofrendo um acidente, né, então ele não pode ser astronauta. E tem um rapaz que nasceu de relação sexual normal entre os pais e com parto e tudo mais, coisa que não acontece mais nesse futuro. E esse rapaz quer ser astronauta, mas ele não pode, porque só é aceito aquele que foi mudado geneticamente para ser astronauta, né? Então, uma coisa que tem um filósofo chamado Junger Habermas, eu estou até com o livro dele aqui, né? É um livro muito interessante, eu aconselho quem quiser estudar um pouquinho mais, que é sobre a natureza humana.
O Jürgen Habermas, ele fala o seguinte: num futuro assim, e se hoje nós estamos caminhando com uma tecnologia dessa forma, os pais poderiam escolher todas as capacidades e o destino do filho. Então, como pai, você vai poder escolher já a profissão do seu filho, a cor do olho do seu filho, você vai poder escolher as condições físicas. Então, seus filhos não terão nenhuma capacidade ao longo da vida de decidir o próprio destino da sua vida. E o Habermas, inclusive, ele diz que o que nos torna todos humanos é justamente o fato de nós nascermos numa loteria. Quando a gente nasce, nós não sabemos quais são as capacidades que teremos, e com o tempo, né, nós acabamos desenvolvendo aquelas capacidades que queremos como os indivíduos. Mas se já foi decidido pelos nossos pais, nós vamos perder justamente, né, a liberdade de decidir qual vai ser o nosso futuro, qual profissão você quer seguir, etc. Inclusive o Sartre, que é um outro filósofo, ele sempre diz, né, que o ser humano está condenado à liberdade. Porque quando você nasce, você está condenado a ser livre. Você está sendo condenado a tomar todas as decisões da sua vida. Nesse caso, se você implementar mudanças genéticas antes do bebê nascer, o que vai acontecer? Aquele ser humano não vai ter liberdade. Ele vai obedecer uma programação genética dada pelos seus pais. Com isso, você vai extinguir a liberdade. Então, alguns transhumanistas defendem essa ideia, né? E o Habermas, aí, no caso, critica essa ideia de que você, eticamente, essa ideia de você decidir o destino dos seus filhos. E é interessante uma coisa que a gente tem que separar, que uma coisa é a mudança para você, para um melhoramento genético, e outra é para você fazer uma intervenção hospitalar. Quer dizer, você sabe que a criança vai nascer com um problema genético, e se você tiver capacidade de fazer com que a criança não nasça com uma determinada doença, lógico que todo mundo quer isso. Ninguém é... Né? Outra coisa é você mudar a cor do olho da pessoa, mudar as aparências físicas e etc. Eu ia falar exatamente isso. Isso, na verdade, me assusta e muito. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo e eu volto na sequência para a gente falar mais aqui sobre transhumanismo com o professor Dr. Edgar Indalécio Ismanioto, filósofo, mestre e doutor em Ciências Sociais, professor dos cursos de graduação e pós-graduação da FAIP e pesquisador nas áreas de ética e transhumanismo. Está aqui conosco hoje no Conexão falando um pouco sobre transhumanismo e a gente está aprendendo, para mim é novidade. Rapidinho a gente volta, não sai daí não. De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Pimentel Arquitetura, Nova Casa Acabamentos e Unimed Marília. Ó, programa de hoje batendo um papo aqui com o professor Dr. Edgar Indalécio Ismanioto, filósofo, mestre e doutor em Ciências Sociais, professor dos cursos de graduação e pós-graduação da FAIP, pesquisador nas áreas de ética e transhumanismo, conversando conosco hoje aqui no programa Conexão. Estamos falando sobre o transhumanismo. E a gente mostrou um trailer agora há pouco, e de um filme, nós vamos mostrar um outro agora, muito interessante também, que é do filme Elysium, é isso, professor? E o Elysium trata o quê? Bom, nesse filme nós podemos ver a humanidade dividida em duas, né? As pessoas mais ricas numa estação espacial, chamada Elysium, e as pessoas sem recursos na Terra, sem nenhum acompanhamento médico. E você vê... Por que ele freta com o transhumanismo? Porque você pode ver, quando as pessoas estão na estação espacial, elas têm um equipamento médico capaz de curar qualquer doença. Isso é um desejo dos transhumanistas, que qualquer um de nós apoia. Nós concordamos, sim, lógico. Todo mundo quer ter saúde, né? Todo mundo quer ter saúde. O problema não é esse desejo dos transhumanistas de todo mundo ter saúde. É no caso mostrado aí no filme, que apenas alguns têm acesso a esse programa de saúde. Então, essa é uma discussão ética que se faz. Aliás, o que seria muito a nossa cara, né? Você, de repente, ter isso, né? Você imagina no Brasil definido, olha, nós temos já o aparelho, mas quem tem direito a ele? Quem vai ter acesso a esse aparelho, né? Uhum. Então, justamente essa é a discussão ética que fazemos com o transhumanismo. Quer dizer, muitas das teorias que o transhumanismo defende, elas são muito interessantes, inclusive a saúde plena, de você conseguir curar todas as doenças genéticas, né, e com isso deixar o homem livre da doença, inclusive, talvez, quem sabe, nós vamos discutir logo, da velhice. Mas sempre nós temos, então, também o fator ético e político, né? A quem estará disponível? Porque se estiver disponível apenas a uma pequena parcela da humanidade, então você pode criar uma diferença genética ao longo do tempo entre as pessoas. Nós temos diferenças na nossa sociedade, geralmente diferenças econômicas.
Entretanto, numa democracia, talvez até essas diferenças econômicas, com o tempo, você possa suplantá-las. Por exemplo, você pode estudar, você tem a meritocracia, você pode conseguir, talvez não ficar bilionário, mas pelo menos a ter uma vida melhor. Agora, se a diferença for genética, foi introduzida geneticamente antes, quer dizer, você já fazer com que algumas pessoas nasçam mais inteligentes e mais fortes do que as outras, aí elas terão acesso a mais recursos, então você acaba criando uma sociedade quase de castas. Você tem uma casta mudada biologicamente, que governa, e outra que serve apenas para o trabalho braçal. Então você vai ter uma diferença, você vai ter uma crise ética aí, porque você vai ter dois tipos quase de humanidades convivendo, e uma muito superior à outra, porque ela teve acesso aos recursos tecnológicos, enquanto a outra humanidade não teve. E aí a gente deixa de pensar em futuro e volta para um passado, onde havia uma escravidão, por exemplo, porque essa ficará sucumbida, né? Exatamente. Inclusive, a minha tese de doutorado, eu trato de um tema chamado eugenia, que era uma tentativa de melhoramento genético, que foi feito antes da própria genética, lá entre o final do século XIX e começo do século XX, e que acabou no nazismo, que nós conhecemos todos aí pela escola, o que deu aquilo. E qual que era o programa nazista, o programa do Hitler? Era justamente o aperfeiçoamento de uma raça que ele acreditava que era melhor e que iria dominar todas as outras raças, toda a humanidade, e matar aqueles que fossem ditos, entre aspas, aí, inferiores, né? Então, é justamente por isso que nós estamos discutindo hoje questões do uso da genética, né, em seres humanos, antes que isso aconteça em larga escala, como aconteceu com o nazismo. Porque talvez o que tenha faltado lá no começo da eugenia foram mais filósofos, cientistas, professores discutirem aquelas ideias antes que se tornasse política. Porque quando se torna política e o negócio foi mal feito, aí não tem jeito de voltar atrás. Aí não tem volta. Primeiro é importante reconhecer que já existe um movimento nesse sentido, né? Sim, nem todas as pessoas dentro desse movimento, na verdade, grande parte dos transhumanistas, eles acreditam sinceramente na melhora do ser humano, né? E muito da filosofia dele, assim, é completamente interessante, e eles acreditam na melhora do ser humano. Mas eles são cientistas, e por vezes o cientista, ele quer tanto avançar na tecnologia e na ciência que ele deixa um pouquinho de pensar na questão ética e política, que aí é nós, filósofos, que fazemos, né? Por quê? Por exemplo, o cara que construiu a bomba atômica lá, os cientistas estavam construindo a bomba atômica. Para ele está fazendo uma experiência científica que é muito válida para o físico. Só que talvez eles não tenham pensado nas consequências de fazer uma arma daquela magnitude. Exatamente. Né? Então, isso nós estamos pensando. Quer dizer, aí já tem um outro pensador do outro lado, né? Tem que ter um outro pensador. Inclusive, alguns das pessoas que trabalharam lá na fabricação da bomba atômica, mais tarde, refletindo, eles pensaram, por que é que fizemos isso? Né? Agora nós demos um poder para o ser humano de se autodestruir. E hoje, apesar da gente quase não falar em tecnologia nuclear mais, nós sabemos que no mundo inteiro está cheio de armas nucleares. A qualquer momento pode acontecer uma... A história conta, e aliás foi num 23 de julho também, que foi ontem, né? Do suicídio, por exemplo, de Santos Dumont, né? Que foi por conta da invenção do avião que foi utilizado para a guerra. Então ele não concordava que o avião, que ele acreditava que iria ajudar na evolução do ser humano, fosse usado para a guerra. Então a ciência tem essa característica. Então os transhumanistas, por exemplo, eles acreditam que vão melhorar a sociedade humana. E eu tendo a concordar com muitas das coisas que eles dizem sobre a melhora. Lógico que nós queremos que as crianças nasçam sem doenças genéticas. A gente vê que tem tantas doenças genéticas aí que flagelam as pessoas. Às vezes as pessoas passam a vida toda lutando contra uma doença, né? Lógico que nós gostaríamos que as pessoas nascessem sem doenças, tivesse um envelhecimento muito melhor do que nós temos hoje em dia, né? A gente chega às vezes na velhice com o corpo quase todo falho e você sobrevive em vez de viver. Lógico que nós queremos todas essas melhoras, mas nós temos que pensar pela perspectiva ética e política. Estará disponível para todo mundo? Né? Isso vai gerar uma diferença entre os seres humanos? Né? E isso vai mudar a própria natureza do ser humano? E se mudar, né, vai mudar para todo mundo ou vai mudar só para as poucas pessoas? Porque senão você corre o risco de criar um programa como a eugenia, em que alguns foram afastados, poucos incluídos, e que é o que mostra justamente aí no Elysium. O Elysium. Vamos assistir, então, esse trailer do Elysium. Vai lá, na tela.
Legal, tá aí, portanto, Elísio, que mostra essa outra realidade, né? Quer dizer que seriam duas castas ali. Duas castas. Você pode ver aí que o pessoal que está na Estação Espacial Elysium, eles têm todos os aparatos médicos, né? Vivem numa espécie ali só tem mansões, etc. E é numa estação espacial. Enquanto todo mundo que está na Terra está longe de ter qualquer recurso médico. Na verdade, quando passa até as cenas na Terra, e tem uma médica, uma enfermeira, tem aquelas filas enormes nos hospitais, etc. Enquanto na estação espacial a pessoa só entra dentro de um tubo, cada um tem o médico na sua própria casa. Você deita na cama e já sai curado de qualquer doença, está em casa. Não precisa sequer se deslocar até o hospital mais perto. Então isso é o quê? Uma diferença grande aí entre o uso da tecnologia. Então esse é o problema de você que tem às vezes com o transhumanismo. Quer dizer, vai estar disponível a todo mundo? Né? Seria um risco. Lógico que não é sempre que esse risco acontece. Você tem em mãos um livro chamado Padrões de Contato. Aqui, Bruninho. Esse livro chama-se Padrões de Contato. Inclusive tem uma estação espacial igual à Estação de Elysium, que esse formato da estação espacial é o que a NASA defende para o ser humano colonizar o espaço, e escrito por um brasileiro, né, o Jorge Luiz Calife. Esse livro mostra um futuro mais ou menos igual àquele do Elysium, só que aí todos têm acesso aos recursos. Então, qualquer pessoa que se quiser mudar geneticamente o corpo, se aperfeiçoar e etc., todos têm acesso. Alguns optam por não mudar, outros optam por se mudar geneticamente. Inclusive, alguns optam até para viver no espaço, para fazer mudanças bastante radicais no corpo humano. Mas todos têm acesso. Então, essa que é a importância, né? O acesso. É isso que nós estamos discutindo em ética, né? Quem vai ter acesso a essas melhoras genéticas? Porque se não for para todo mundo, você cria uma casta que não tem. Né? E o que... Bom, hoje em dia, a gente já tem milhões, até bilhões de pessoas que não têm acesso a recursos médicos básicos. Sim. Né? Quando você fala assim, eu imagino, o Elísio, eu imagino Brasil e Europa, né? Guardado as devidas proporções. É óbvio que a gente tem um certo atendimento e na Europa você também não tem tudo assim tão à mão. Mas, enfim, tem uma grande diferença. Sim, você poderia colocar até, talvez, lá, Holanda e um país, Ruanda, Somália, aqueles países africanos muito pobres que não tem recurso nenhum. Essa é mais ou menos a diferença que você vê ali, né? Então, só que, como essa diferença no transhumanismo é genética, ao longo do tempo, você poderia criar uma diferença genética entre as pessoas. Então, aquelas pessoas... Por quê? Porque você também não tem apenas a cura da doença, você tem a melhora genética do corpo e da mente. Então, as pessoas vão se infundindo com máquinas ou vão aumentando o poder intelectual delas através de mudança genética, e com uma hora você tem duas humanidades. Uma humanidade que tem... que, digamos assim, é superior intelectualmente e fisicamente, né? Inclusive tempo de vida, etc., e outra humanidade que continua nos mesmos parâmetros de hoje. Então você cria uma diferença genética. Seria o pior tipo de preconceito e de racismo e etc. Né? Por quê? Porque aí você realmente tem uma diferença biológica entre essas pessoas. Né? Agora, significa que todos os transhumanistas falam isso? Não, na grande maioria é contrária a essas ideias. Né? Eles não defendem essas ideias, ao contrário, eles defendem que os recursos genéticos estejam disponíveis para todo mundo. O problema é que nós não vivemos nessa sociedade perfeita onde isso vai estar disponível para todo mundo. E aí é que entra um problema ético e político de se discutir o transhumanismo. Deixa eu ir rapidinho para mais um intervalo, eu volto na sequência para a gente finalizar aqui o programa Conexão de hoje com o professor Dr. Edgar Indalécio Ismanioto, que é filósofo, mestre e doutor em Ciências Sociais, professor do curso ou dos cursos de graduação e pós-graduação da FAIP e pesquisador nas áreas de ética e também transhumanismo. Rapidinho a gente volta. De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Pimentel Arquitetura, Nova Casa Acabamentos, na Comendador Fragata 1052 e também conosco Unimed Marília. Professor Dr. Edgar Indalécio Ismanioto é o nosso entrevistado de hoje aqui no programa Conexão, falando sobre transhumanismo. Nesse último bloco a gente tem mais um trailer interessante de um filme. Eu vou pedir para qual filme que nós vamos colocar agora? O Preço do Amanhã. O Preço do Amanhã. E esse fala sobre... Pode colocar aí, Bruninho. E esse fala sobre o quê, professor? Então, o Preço do Amanhã mostra um futuro, né, em que a humanidade já conseguiu controlar todas as doenças, e alguns transhumanistas, inclusive o Ray Kurzweil, eles acreditam que a velhice e a morte sejam uma doença. Então, eles partem do pressuposto que a morte é uma doença,
e que o ser humano se acostumou com a ideia de morte e não deveria se acostumar. E até o Kurzweil tem um livro chamado A Medicina da Imortalidade, onde ele dá alguns passos para você viver mais tempo, até que nós tenhamos tecnologias para sermos imortais. Tá? E esse filme Preço da Manhã mostra pessoas que alcançaram isso, a imortalidade. Agora, qual que é o problema? Você está vendo aí agora no trailer, né, a mãe do personagem principal do filme correndo, e no braço dela tem um registro, como se fosse um relógio correndo. Esse filme é baseado num conto de ficção científica da década de 60, e o que acontece? Você, para ser imortal e para viver, você tem que comprar créditos, como você teria num cartão de crédito, só que é ligado direto ao seu corpo. Então você vive enquanto você tem dinheiro. Num determinado momento, você não tem dinheiro para poder comprar mais créditos, o relógio começa a contar para trás. E aí, no caso dela, o quê? Deu 1 minuto, 90 segundos, 30 segundos, 20 segundos, 5 segundos. A hora que deu 1 segundo, zerou, ela cai morta na hora onde você está. Você simplesmente cai morto. Enquanto os ricos, as pessoas que têm muito dinheiro, conseguem ter, o cara que é o antagonista do filme, ele tem créditos de 1 milhão de anos. Porque ele é a pessoa mais rica do planeta Terra. É o Plus. O plano dele é o Plus. Então, é o melhor... É o Master, Mega Blaster Master. É o melhor plano médico que pode existir. Que isso, hein? Agora, a ideia de você viver mais tempo é uma ideia interessante. Nós, seres humanos, perseguimos essa ideia desde... Quer dizer, se você pegar aí, na época que nós chamamos, há 10 mil anos atrás, qual que era a média de vida? 30 anos. Sim. Nós passamos depois para 40, 50, nós estamos aí por cerca de 70, 80 anos. E lógico que nós gostaríamos de viver mais. A vida humana, se você for ver bem, é muito curta, né? A gente mal começa a fazer as coisas, já está na hora de partir. Então, nós queremos viver mais. Entretanto, mais uma vez, o filme coloca a seguinte questão: para quem essa vida melhor e com todos os benefícios vai estar disponível? E aí também, isso não choca muito com a questão espiritual, não? Com a questão de fé, enfim... Deus, como é que, né, de repente, a gente começa a comandar tudo isso? Como é que se trata isso nesse aspecto, professor? A filosofia transhumanista é uma filosofia que ela não está dentro dela uma crença em Deus. Tanto é que você busca a imortalidade através de recursos tecnológicos e não de recursos espirituais. Porque se você acredita numa vida após morte ou em diversas reencarnações, etc., tá tranquilo para você. Porque você sabe que essa não vai ser sua vida plena, você vai ter outra vida, então tá tranquilo. Mas a filosofia transhumanista parte da ideia de que não existe uma outra vida, acabou aqui. Então você luta para prolongar ela o máximo possível. Então uma das ideias é conseguir a imortalidade. Como eu disse, essa ideia de que a imortalidade também vai estar disponível só a alguns, ela é contestada também. Tem um outro livrinho aqui, até um livrinho pequenininho, né, de um escritor de ficção científica brasileiro também, chamado Quando os Humanos Foram Embora. Né? Esse livro também lida com a questão da imortalidade. Mas aí, mais uma vez, a imortalidade está disponível para todo mundo. Esses aparatos médicos para você continuar vivo, etc., é disponível para todo mundo. Né? Agora, quando a gente fala em imortalidade, talvez o telespectador possa pensar assim, mas imortalidade é uma coisa... muito ficção científica. Entretanto, né, isso já é discutido sério. Você pegar aqui, são capas de algumas revistas brasileiras, uma das mais importantes de divulgação. Super interessante. Então, ele pode ser imortal. Foi capa da revista Super Interessante. Aqui, revista Veja, Os Donos do Tempo. Inclusive, esse daqui é o Ray Kurzweil, né, que é o grande divulgador do transhumanismo. Os outros dois também são transhumanistas. Né? E você pega atrás... Revista National Geographic, Este Bebê Vai Viver Até os 120 Anos, revista Isto É, O Caminho da Imortalidade. Todas elas têm reportagens sobre clínicas médicas, principalmente nos Estados Unidos, na Europa e na Coreia, que estão lidando com essa questão de prolongar a vida humana através de meios artificiais. É uma coisa que está bem aí. E como eu disse, qual que é o papel do filósofo, que é o nosso caso? É discutir isso enquanto está no plano entre teórico e entre a ciência, porque se você deixa acontecer e vai discutir depois, pode já ser tarde demais. Então, como filósofo, a gente tenta discutir a questão ética de como isso vai envolver eticamente a sociedade humana antes que ocorra. Porque se ocorrer, você tem que estar preparado
para que todos esses benefícios estejam partilhados entre todas as pessoas, para você justamente não criar aí um grupo de pessoas geneticamente melhoradas, que tem todos os recursos e outras que não têm. Dá para a gente ver agora o próximo trailer? Vamos lá, o último trailer aí, por favor, Bruninho. Qual é o nome desse filme, professor? Esse filme é Transcendência, né? É um filme que está, inclusive, estava nos cinemas agora, nesse começo de ano. E ele lida com outra questão dos transhumanistas, que é o seguinte. Alguns transhumanistas, eles falam que talvez não seja... juntar o homem com a máquina não seja o suficiente. E talvez nem melhorar o corpo. Então, por que não transferir o nosso corpo, a nossa consciência para uma máquina? Então, você faz um download de tudo que você tem no seu cérebro, né? De toda a sua consciência e transfere para uma máquina. Já tem experiências nesse sentido de emular o cérebro. Né? Se você vê bem como essas pesquisas estão fazendo agora, por exemplo, com o macaco, onde o chimpanzé nos Estados Unidos consegue operar uma máquina que está no Japão. Né? É um caminho nesse sentido. Né? Posteriormente, qual que é a ideia que passa aí no filme? Aí no filme, através de um acidente, então o cientista que está trabalhando na ideia é vítima de um ataque terrorista, né? A esposa dele trabalha com ele, leva ele para um laboratório e consegue transferir toda a consciência dele para uma máquina. Como é um filme hollywoodiano, as coisas não dão muito certo, porque tem que ter ação, tem que ter tiro, tem que ter o amor, tem que ter todas aquelas coisas. Mas a ideia principal do filme contra o transhumanismo é isso. Você transferir toda a sua consciência para uma máquina e habitar uma máquina. Então você passa a ficar vivo dentro da máquina. Né? Agora, que seria a ideia de imortalidade. Agora, cientificamente falando, quer dizer, nós estamos falando do campo da ficção, no filme e tal. Isso, cientificamente, já está sendo testado, pesquisado? Você não tem hoje, você não consegue fazer isso hoje. Né? Cientificamente você não conseguiria fazer. Mas você tem grupos no mundo inteiro pesquisando formas de fazer isso, de você transferir. Por quê? No início da tecnologia de computação e robótica, você sempre tenta fazer ela emulando aspectos de um ser vivo. Então, se você vê, por exemplo, a maioria dos robôs que nós fabricamos, você não inventa um design novo. Você pega uma aranha e constrói aquele robô com perna. Você pega um gafanhoto com uma formiga e constrói um tipo de robô que emula aspectos dos animais. Se você pegar robôs existentes hoje, por exemplo, como o Asimov, que é inclusive uma homenagem a um escritor de ficção científica chamado Isaac Asimov, lá no Japão, o que ele faz? Ele emula o comportamento de uma criança. E aí no filme, inclusive, o que o cientista faz no filme? Ele cria uma máquina, não criando uma nova consciência, mas ele transfere ele emula toda a consciência do chimpanzé para dentro da máquina, que seria um caminho mais fácil do que a máquina se tornar inteligente. Seria você emular a inteligência. O Harcourt e diversos transhumanistas defendem essa ideia, que talvez com o tempo você consiga transferir a consciência humana para uma máquina. Agora, hoje você não tem tecnologia para isso, mas o que o Harcourt defende? Ele defende que o nosso progresso tecnológico, ele não é linear, ele é exponencial. Qual que é a diferença? Linear, a nossa vida é linear, a gente passa de bebê para adulto até a velhice e morre, é linear. A nossa tecnologia não, ela dá saltos, ela tende a dobrar a potência tecnológica dos aparelhos a cada 2 ou 3 anos. Então, o que ele diz? Se você pegar um computador dos anos 50 e o tanto de transistores que ele tinha, e pegar o tanto de transistores que tem um celular hoje, e a capacidade de memória, e tentar refletir como vai ser futuramente, ele acredita que daqui no máximo 20 anos, então está muito perto, nós já teremos máquinas inteligentes. E, portanto, já a capacidade de transferir nossa consciência para uma máquina. Porque a questão dele é assim, quando nós estamos pensando em avanço, a gente pensa linearmente, que as coisas vão demorar tanto quanto elas demoraram no passado, mas na verdade o conhecimento humano, e hoje cientificamente a gente sabe disso, tende a dobrar a cada 2 anos. Então a cada 2 anos a humanidade produz mais conhecimento do que foi produzido na história humana toda. Né? Então, por exemplo, no final desse ano, nós teremos produzido mais conhecimento do que foi produzido em 10 mil anos da história humana. Aí no final de 2017,
nós teremos produzido mais conhecimento do que toda a história humana anteriormente, novamente, inclusive aqueles 2 anos. Então, como nós temos essa capacidade de multiplicação do conhecimento a cada 2 ou 3 anos, o Harcourt-Sec acredita que no máximo 20 anos nós teremos uma inteligência artificial inteligente, realmente inteligente, surgindo aí, uma máquina pensante. E se você tem uma máquina pensante, você teria a capacidade também de transferir a consciência humana para uma máquina. Né? Então essa que é a ideia. É a ideia de extrapolação do conhecimento. Se isso vai acontecer ou não, né, aí é outra questão. Mas caso aconteça, você tem que estar preparado já pensando nessas questões, porque elas estão aí. Né? E talvez outras questões, como a bomba atômica. O que aconteceu com a bomba atômica? Se você falasse para qualquer pessoa 5 anos antes uma bomba atômica, uma bomba sozinha que poderia destruir uma cidade, ou 10 anos antes do Santos Dumont você falasse em avião, a pessoa ia falar que você estava louco. Ou quando o Santos Dumont inventou o avião, você falasse que daí 50 anos você conseguiria chegar na Lua, a pessoa ia falar também que você estava louco. Mas nós fizemos tudo isso. Então, por isso, pensar hoje eticamente sobre o transhumanismo. Quer dizer, vamos nos preparar antes que ocorra para pensar quais serão as consequências dessas novas tecnologias. E principalmente se elas vão estar disponíveis para todo mundo, ou só para um pequeno grupo. Fantástico. Olha, infelizmente nosso tempo chega ao final aqui, mas eu quero agradecer muito ao professor Edgar pela presença no programa Conexão de hoje, agradecer a você que acompanhou o nosso programa. Falamos hoje sobre transhumanismo, algo novo aqui para a gente, está aprendendo um pouco sobre transhumanismo. Eu acho que vai um pouquinho mais de 20 anos, porque se depender da minha mente é muita informação, fiquei meio zoado aqui, viu? Mas foi muito bom bater esse papo, viu, professor? Com o senhor foi uma honra tê-lo aqui, eu espero recebê-lo numa outra oportunidade para a gente poder falar mais sobre esse assunto. Eu agradeço, foi um prazer estar com o telespectador falando um pouco sobre o transhumanismo. Espero voltar e que a gente possa discutir mais sobre isso. Bacana. Muito obrigado. Professor doutor Edgar Indalécio Ismanioto, que é filósofo, mestre e doutor em ciências sociais, professor dos cursos de graduação e pós-graduação da FAIP, é pesquisador nas áreas da educação em ética e transhumanismo, batendo um papo conosco aqui no programa Conexão, que fica por aqui. Nós estaremos de volta amanhã com mais um programa sempre. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.